Olá! Estão por aí? O quê? Pensavam que por ser Natal ou véspera de Natal não iam ter o vosso podcast favorito? Temos. E para começarmos o podcast temos que ter musiquinha, certo? Vamos a ela. Aí está, mais um episódio de Handball Summit. Esta semana aproveitamos a paragem no campeonato, nos campeonatos, para falar com um organizador de torneios. É verdade, ele não organiza um torneio, ele organiza 2 torneios. E em semana de organização, ele parou um bocadinho para falar connosco. Bem, ao longo da conversa parece que a net é má, mas a net não é má. Ele é que tem uma voz rouca, ok? E ele de vez em quando fala de uma forma que parece que não há net. Eu às vezes até pensei, queres ver que a net está a ir embora? Mas não, é a voz dele que é mesmo assim. Meus amigos, Manuel Gregório, organizador do Feira Handball Cup, tirou um tempinho para falar connosco e nós vamos aproveitar. Desta conversa vocês vão tirar ideias e coisas sempre úteis. Mais uma vez, a premissa deste podcast é falar com pessoas que normalmente não falam. E o Manuel Gregório fala muito, mas fala no nosso podcast. Senhoras e senhores, vamos ouvir Manuel Gregório. Manuel Gregório, então, como é que estamos? Como é que gostas de ser tratado? Gregório, é mesmo. É? Mesmo Gregório. Tu sempre fizeste parte do Feirense ou começaste a jogar handball noutro sítio? Eu comecei a jogar handball no São Pais de Oleiros. Depois tive uma saída para o Módicos em Júniores e regressei ao clube. Depois, aos meus 27 anos, tive o convite do Espinho para jogar na Primeira Liga, na altura. E fui para o Espinho, tive um Espinho de 2 anos. E a meio desses 2 anos. Foi-me endereçado um convite para vir treinar os minis e os infantis do Feirense. O Feirense era um clube que estava a iniciar, que eu acabei por gostar de estar cá e iniciou-se uma grande aventura. Já estás há muitos anos no Feirense, não é? Oh, Walter, não gosto de dizer quanto estou, nem faço a contabilidade, porque é fazer essa contabilidade é sentir-me velho, mas não me sinto velho no clube, sinto-me sempre como uma pessoa vendo o clube sendo como pelo menos algo que seja para melhorar e evoluir, é o mais importante que eu pelo menos diariamente faço no clube. Tu, tu és uma, pelo menos para mim, posso estar a falar de forma errada, mas para mim, tu és a cara do Feirense, não é? Do clube. Pelo menos na parte do handball e do futebol também, porque não ligo nada, então cada vez que vejo Feirense lembro-me de ti e do torneio e tudo mais, mas ao torneio já lá vamos. Eh, Como é que tu te sentes relativamente a isso? Achas que és uma das caras do clube? O clube é feito de muita gente. Como é que é a estrutura do Feirense? A estrutura do Feirense é bastante grande neste momento. Claramente que quando vim para cá não era uma estrutura muito grande, mas isto foi uma aposta pessoal, pessoal naquilo que eu via quando eu estava a jogar em Espinho e estava a ser treinador cá. Percebia que é um clube com bastante dinâmica, que tinha mesmo muito potencial e foi nesse sentido que eu comecei a abraçar o projeto com tanta dedicação, com tanto amor e com tanto carinho. Mas naturalmente eu posso ser a cara do Feirense, sim, dos últimos anos, mas existe outras pessoas aqui que são brutais e é por essas pessoas que eu estou cá e há muitos anos e que simpatizo pelo legado que elas me transmitiram
quer a nível desportivo, quer a nível de forma de ver a vida, que é muito importante isso. Todas as filosofias e vivências que têm-me dado. Isso, eu sou bastante grato ao Feirense, por isso. E naturalmente que viver um clube assim e ajudarem-me, talvez, a viver tudo que eu vivi até agora no clube, isso estou extremamente grato ao clube porque deram-me todas as condições para conseguir isso. Eu estaria aqui a falar muito de Feirense, porque naturalmente tem muitos anos aqui, temos aqui muitas partes muito boas, tem as menos boas também, mas é um clube que, que está a crescer, tem os seus dores de crescimento também, e eu acho que os responsáveis têm a noção que existem essas dores de crescimento e com calma vai levar o Feirense bem longe. É mais Qual, importante. Agora, eu posso qual é que é. referenciar uma pessoa, desculpa, deixa-me só referenciar uma pessoa Sim. que é bastante importante neste projeto, que é o Armando Castro. Ninguém o vê, mas ele merecia uma homenagem. Uh, Digo que nós conhecemos muitos diretores, Walter, por esse mundo fora, Uhum. e eu posso estar capacitado desse conhecimento para dizer que é um dos melhores diretores de Portugal a nível da nossa modalidade. E ninguém o conhece, mas para mim é o grande mentor deste projeto. Não é o Gregório, ok, mas é o Armando Castro. Agora tem uma direção mais vasta, com mais gente para ajudá-lo. Ele criou essas condições, mas o Feirense Gregório já não é bem assim. Há muita gente que trabalha, que está em prol do clube, e isso é bastante importante dizer. Ainda bem. Qual é o teu papel então neste momento no clube? Ano passado este ano passado com a subida de divisão, eu acumulava com treinador de séniores, com a subida de divisão à divisão de honra. Ehm, foi decidido que, naturalmente, que eu só podia acumular pelo menos ser treinador do clube. E essa parte ser colocada para outra pessoa responsável, que iria pelo menos fazer esse trabalho, que ia continuar com o trabalho já feito, que era bastante importante. Foi uma decisão extremamente tranquila, é uma decisão que eu acho que Qual era a eu função que já tu tinha pensado. desempenhavas? Eu era coordenador do clube, Sim. geral, e tínhamos um coordenador para o feminino, que era a Carla Barbosa, e outro para o masculino, que acabou por ter que sair a meio do projeto, a menos pelo menos meio do ano, e acumulava isso tudo. E, neste clube que já está com 210 atletas, era importante delegar, era importante colocar mais pessoas, mais gente, que não é muito fácil nestas estruturas, colocar gente a trabalhar e qualidade, isso nem é questionável, mas isto foi um caminho que eu acho que eu sempre sonhei delegar esta questão da coordenação para ter estar como treinador a 100% no clube. Era bastante importante para mim também, enquanto treinador, porque realmente o que eu mais gosto de fazer é treinar e sentir o jogo. Então, mas então há aqui uma mudança, isto é só por curiosidade, onde tu és coordenador, continuas no clube, continuas a viver o clube, ah, gostas, de te meter em algumas coisas, continuas a ajudar nessa parte. Quando eu digo meter, meter parece uma coisa negativa, mas é de forma positiva, não é? De ajudar e de. Gostas de te meter nessa parte na mesma, deixas para já a pessoa trabalhar. Como é que tá, como é que são estes primeiros meses? Como é que foram? Não, isto foi. Isso. Eu acho que o clube estava muito ligado também à minha pessoa. E isto era importante deixar isso para o clube. Era importante também o clube estar com dinâmicas muito próprias, que não dependendo de algumas pessoas. Também estava muito ligado à Carla Barbosa, que é a minha esposa, também acabou também por se desligar do clube.
que também a nível familiar, tu sabes que nós treinadores começamos a ser mais velhos, temos filhos e o tempo não é muito e a dedicação à nossa família tem que ser uma prioridade, uma das prioridades, não é? Ahm, Aqui surge o torneio, estou ligado mais ao torneio, na organização do torneio, que é algo que eu e muitos voluntários, Armando Castro, e agora muita gente, agora temos a direção é composta por três pessoas, e eu tornei uma parte importante para o clube, quer a nível competitivo e quer a nível financeiro neste momento para o clube. Ok. E então, continuando a falar aqui um bocadinho do Feirense, que acho que é uma referência a nível nacional, onde é que o Feirense neste momento se coloca? Clube de formação, clube de competição, um misto? Uh, no que é que se coloca? Walter, eu acho que nós temos que pensar que nós temos que ser um misto, competição e formação. Isso não há a menor dúvida. Hum, eu arrisco-me dizer publicamente que a equipa sénior do Feirense talvez seja a equipa que tenha, da segunda divisão, que tenha mais atletas da formação do próprio clube. Isto é de um trabalho de todo o clube, não é só do Gregório, é de todo o clube, porque tu até podes estar bem financeiramente, podias apostar um bocadinho mais para ser mais rápido chegar ao nível que tu queres, mas tens que pensar que tens as pessoas da casa que se formaram, que estiveram cá, que ajudaram e que precisam do tempo para crescer enquanto jogadores. E isto é um risco do treinador, porque muitas vezes os mais novos vão em situações de jogo, sabes bem disso, são menos experientes. Podemos ter um mais experiente, mas optamos por aqueles que são menos experientes, que são os nossos, os mais novos, porque o Feirense não é um clube muito antigo, não tem muitos anos, é um clube jovem. E isto, sabes bem disto, que é preciso maturar os atletas, maturá-los, maturá-los. Não é que cresce só a nível de handball, a nível de experiência. Neste momento nós temos atletas que começaram a jogar nos séniores de sub-18 do primeiro ano. Isto estamos a falar com 16 anos ou 15 anos. Isto aconteceu, no Feirense aconteceu e acontece muitas vezes duplas subir de escalão, sem risco nenhum, sem. Toda a gente sabe. O grande passo do Feirense, eu acho que foi na altura que eu estava em juvenis, em que nós tínhamos uma equipa talvez de top 4 top 5 de juvenis, e nós abdicamos isso e começamos com a equipa sénior, com 3 ou 4 subidas de escalão e com a equipa na terceira divisão já a debater com quase com uma subida de divisão. Mas foi um risco e era a aposta na subida de grandes júniores. Isso foi conseguido na altura. E foi sempre com um objetivo, com um pensamento, com o trabalho também. E há uma coisa importante: se nós, treinadores, neste momento, se não tivermos diretores que estejam no mesmo alinhamento ou que tenham um alimento, confiança no trabalho, não conseguimos fazer nada. E aqui tive a sorte, também tive o cuidado de parte deles em deixar de trabalhar de uma forma ou de uma forma tranquila e deixar, pelo menos, com que as nossas ideias fossem avante, fossem sempre as nossas ideias e não se metessem no trabalho técnico. Que isso é algo que no Feirense nós temos bem assente, é que os diretores têm a sua função e os treinadores têm a sua função. Não há misturas e por isso é que eu acho que esta organização do Feirense ainda tem muito para dar, tem muito para dar, mas há aqui problemas que é transversal a todos os clubes, que é o problema dos treinadores, que há poucos, já cada vez há menos treinadores com experiência, com qualidade
neste momento para responder às necessidades do handball nacional. E eu acho. Isso é um tema interessante. Eu pensava que era mais para o Sul que sofríamos com isso. Por que é que tu achas que isso acontece? Acontece, eu tenho a minha opinião, acho que. E lá está, eu tenho a sorte também nos torneios que organizo, vou privando com todos os treinadores e percebendo, e é uma coisa importante, nós crescemos com as coisas positivas de todos os clubes e não replicando as coisas negativas que nós achamos. Isso é o mais importante. E o problema é que um dos problemas é financeiro. Não vamos dizer que é financeiro. Não pode um treinador de sub-12 ou sub-14 ou sub-16 ter um vencimento do que eu tinha, do que eu tinha quando iniciei a minha carreira, não é? Há 20 anos atrás. Isto não pode acontecer, ok? O que é que acontece? Essa pessoa não vai sair de casa, sair ao pé da família e dar mais do tempo dele, se não tem alguma compensação financeira. Não estamos a falar de ficarmos ricos com o handball. É mesmo a questão da compensação financeira. Claro que a nível pessoal há pessoas que gostam mesmo muito e esses talvez seja um deles, e eu também, que gosto muito, sou um apaixonado pela modalidade. Acho que sou um obcecado até mesmo pela modalidade. Hum, não há muitas pessoas e isso também depende também daquilo que o clube quer construir. E eu acho que, por exemplo, é tão importante treinador neste momento um professor para babies ou para o escalão de manitas ou de bambis como um treinador de séniores. Isto tem-se que olhar. Eu há uns tempos estava a privar com deixa-me só contar-te isto, com uma grande treinadora de formação a nível nacional e dizia-me, Gregório, com todo o respeito, é mais difícil arranjar uma pessoa ou ter um treinador de Bambis com qualidade do que ter um treinador de séniores para te substituir. Walter, isto é verdade. Isto é verdade. Sim. Isto é verdade. E isto é verdade eu digo isso com tristeza, porque na base é que está o cuidado, não é? E nós assistimos a coisas como eu privo com colegas da primeira divisão que o trabalho de passe eles têm que fazer. O trabalho de passe na primeira divisão. Porque a qualidade de passe, a precisão de passe, eh, eh, e a parte da decisão ainda têm que trabalhar na primeira divisão. É sinal que nós temos que mudar alguns paradigmas da formação. E, Walter, nós não podemos só trabalhar para as seleções nacionais, ok? Para a elite. Porque existem os segundos, os jogadores de segundo nível também. E os clubes de segundo nível, que faz crescer os outros do primeiro nível. E é isso, o nosso desafio também não é só olharmos para a seleção nacional e também olharmos para esses jogadores de segundo nível como uns jogadores que vão dar espetáculo, que vão dar alegrias aos clubes, às pessoas, aos adeptos, fazer disto também um produto, que é muito importante, fazer disto um produto cada vez mais. E nós talvez, clubes, temos que pensar que isto é um produto, neste momento as pessoas vão ao pavilhão para se divertirem, ok? E porquê que nós lá fora existe um produto, divertem-se e aqui não? Nós não começamos pelo básico para isto ser. Isso é o mais importante. Nós não começamos pelo básico, ok? Colocar uma música nos intervalos, colocar a música, muitas das vezes, colocar a música no aquecimento. Isto, olha, são pormenores que não custa dinheiro, ok? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E É, isto é que, pronto, já não vou falar da questão dos diretos, já não vou falar das transmissões, que isso. Antes temos que cuidar do básico. E é muito importante nós cuidar do básico, a meu ver. sim, isso estavas a falar dos diretos. Aqui em Espanha, pelo menos na Federação Galega, é obrigatório tu transmitires os jogos. Eles dividem entre prata e ouro.
na base, juvenis, iniciados, infantis, e a Liga de Ouro é obrigatório transmitir. Os outros clubes transmitem se querem ou não. Mas isto quer dizer que é uma coisa super simples. Gravar hoje em dia e transmitir. A Sim. partir do momento em que tu tornas obrigatório, é porque é fácil. Não é? E depois tu, a partir daqui, consegues ter uma série de outra forma de tu venderes, não é? Porque consegues ter outro tipo de patrocínios e de demonstrar o teu jogo. Olha, Walter, vou-te contar uma história sobre os direitos de stream. O Avanca foi um dos primeiros clubes em Portugal a fazer o stream, ok? Através de um fotógrafo. Hum, eu depois andei à procura daquilo, porque eu gostava daquilo. Toda a gente pensa que eu sou da área de educação física, não sou, sou professor de educação visual e tecnológica, tenho a sensibilidade da parte estética e o sentido crítico das coisas, que me torna a ter um know-how diferente das coisas. Hum, e eu, na altura, pesquisei, falei com o Pedro, que neste momento é o fotógrafo da Federação. Era ele que estava a fazer, tinha uma placa gráfica naquele computador, na torre e tal. E eu fui comprar, na altura eu queria fazer isto para o Feirense e queria transmitir nos caixeiros os nossos jogos. E aquilo, eu fui comprar uma placa gráfica no LX por 30 euros e comecei a fazer aquilo com alguém. Levei esse alguém para esse torneio e aquilo deu, rudimentarmente deu. E eu, os meus dedos assim, e olha, nós viram em África o nosso jogo. Pronto, aquilo que depois começou depois com o Pedro a emprestar-nos a placa gráfica, que era bastante cara, começámos a transmitir o torneio e uma das peças mais importantes do torneio é o live stream. O live stream. Ano passado, as pessoas às vezes, o que é que evolui no torneio de ano para ano? O ano passado, o que nós evoluímos foi ter os oito pavilhões em stream. Conseguimos ter os oito pavilhões em stream. Mas, Walter, é uma loucura, eh, bonita, mas não muito fácil, visto que o torneio tem uma qualidade que tem muitos voluntários. Portanto, esta questão do live stream é extremamente importante. É preciso perceber que não é difícil de o fazer. Se aqui ao lado fazem, nós também devemos fazer e com É cada qualidade. vez mais fácil. Muito fácil, muito Uhum, fácil. Eu sim. posso privar que eu peço emprestado aos diretores alguns telemóveis que estão desativados, colocamos o telemóvel e é isso. Tem uma equipa já montada, pronto. Aqui agora o que custa é ter gente. Exato. No torneio ter gente. Agora, um jogo por semana ou dois não é nada difícil. Ok? Não é nada difícil. Eu nunca aprendi, direciono isso a quem é direito, mas há sempre um engenheiro informático, alguém da parte informática no clube que consegue resolver esse tipo de questões. Hoje, Eh, hoje em dia é cada vez mais fácil. Já temos o YouTube, que podes transmitir diretamente a partir de lá. sim, Existem aplicações e também posso dar a sugestão como é que nós fazemos aqui. E é, nós temos as jornadas todas em casa e partilhamos por todos os pais. Ou seja, há sempre uma família, não é um pai obrigatoriamente, uma família responsável por gravar durante esse jogo. E então passa por toda a gente ajudar. Há pais que se negam logo à partida, há outros que fazem na boa, de forma tranquila, porque é uma forma de ajudarem o clube. E então de repente já tens para os jogos todos da época uma pessoa para te gravar os jogos. é espetacular. Olha, Yeah. essa é uma grande ideia. Isso, Uhum. claramente calha a todos, mas Exato. essa é uma grande ideia. Mas Uhum. é que eu te digo, mas nessa parte da comunicação multimédia, depois vamos falar quando falas do torneio, é extremamente importante. É extremamente importante Uhum. cuidarmos da imagem. Eh, Mas Houve momentos. podemos falar já. Eu gosto muito da comunicação do torneio. Não sei, eram vocês que tinham aquela expressão um palco de emoções, não é? Era qualquer coisa Sim, assim. também. É assim, Não em todos os torneios eu posso falar à vontade. é? Em todos os torneios existe um slogan, coloca um slogan. Exato. Já tivemos imagem já fiz variedíssimas coisas, porque o giro disto tudo é fazer.
evoluís em todas as edições. Mas, por exemplo, hoje, este ano é a Talent Vibe, que é a vibe do talento, pronto, porque Uhum. tem muito a ver com aquilo que é o torneio quer, é que seja um torneio em que eh, qualquer atleta venha cá viver o jogo, que jogue muito tempo, tenha muito tempo de jogo, que o treinador saia daqui com uma equipa completamente diferente do que entrou, que é muito importante. Aqui os clubes fazem, é uma premissa do clube, do torneio, fazem de 6 jogos. Se o quadro competitivo não der para 6 jogos, aumenta-se, nunca se diminui para 7. Isso é importante. Já tiveste a oportunidade de viver o torneio e é um torneio é uma maratona de handball. Mas é este o produto que nós queremos para o torneio. É vender este produto que é a competição. E este torneio tem uma particularidade que é feito todo a convite. Ok? Todos os clubes são convidados aqui, não há inscrições, são a convites por parte do Feirense pronto, para colocarmos aqui talvez as melhores equipas nacionais. Isso é importante. Na evolução do torneio houve feminino, com uma cobertura do feminino no Feirense. Também estamos com bastantes equipas no feminino. E esta interação do masculino e feminino tem sido extremamente positiva. Tem sido espetacular. A comunicação do torneio é realizada, os layouts, maioritariamente por mim. Olha, Eh, parabéns. eh, Há uma coisa importante entre o designer e alguém que eu estou cá. Eu tenho a sensibilidade da parte do handball. Se tu pedes um trabalho a um designer para o handball, pode não ter nacionalidade. Tem muito mais jeito do que eu, certeza absoluta, mas não tem tanta sensibilidade para aquilo que é a emoção do handball. É isto. Hum, é o que se coloca. Agora, a parte da imagem, a comunicação, os diretos, por exemplo, este ano não estamos a conseguir tantos diretos. Não vamos ter que conseguir tantos diretos porque realmente não temos tantos voluntários posso dizer que é o dia de hoje, ainda não sei quantos diretos vou ter. Primeiro temos a garantir a realização de jogos, a parte dos transportes, que são fundamentais, a alimentação, e a estadia, e são estruturas fundamentais para funcionar um torneio. E depois vem o stream. Mas o stream é bastante importante, porque o stream é quem vende o torneio do próximo ano. Não haja dúvidas, ok? O stream vende o próximo ano. Não haja dúvidas. Nós estamos não falámos ainda do nome do torneio. As pessoas sabem, obviamente, do handball, o Fair Handball Cup. E por isso é que foi também a ideia, de te convidar. Aliás, já estavas na minha lista, sugerido por outra pessoa, e depois aproveitei aqui esta questão do torneio. O torneio é feito numa data que não é nada fácil, ou seja, não é? É uma data que não é fácil. Como é que vocês chegam sempre ali à data que fazem? Olha, a data é sempre aquela data que dá para as escolas terem, albergarem todos os atletas, as duas escolas temos em estadia, que é 27 a 30, não há hipótese ali. É uma data que podemos ter gente às vezes de férias, colocam férias voluntárias, diretores, treinadores. Pode ser é uma data boa. É uma data má no sentido que é no convite às equipas estrangeiras. Uhum, Mas isto nós temos um pouco de culpa própria, ok? No convite, temos alguma culpa própria. Não quero me estender aqui porque eu sou muito sincero, mas temos alguma culpa própria nesse aspecto. Já tivemos espanhóis, as seleções, aliás, as equipas espanholas estão todas em estágio para as seleções autonómicas, como uhum, deves sim. saber. Uhum, E torna-se mais difícil, mas é mais fácil trazer as equipas boas de seleções aqui. E aqui nós temos competitividade para as seleções. uhum. Esse é o ponto importante. Mas as coisas têm que. Pronto, temos que nos organizar melhor nesse sentido. Nós somos bons no ato, na questão do torneio, acho eu. Nós não somos só bons, nós, Walter. Eu.
fiz uma análise do que é que são os torneios em Portugal, ok? Então. Ok. Hum, Nós somos muito bons a organizar torneios portugueses. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Eu tenho esse sentido. Somos Porquê que muito bons. diz isso? Porquê que diz Tenho, isso? tenho. Eu tenho esse sentido. Porque já presenciei alguns torneios fora do país e nós somos bons. Eu acho. Muito bons. Temos uma capacidade ou uma hospitalidade muito boa. Uhum. Temos uma comida boa. Temos os pavilhões não deixam de ser bons e temos também a questão do a nossa a estadia. Pronto, a estadia. Eu tenho felicidade de ter duas escolas novas, de qualidade. Uhum. Eh, Nesse aspecto, tenho essa sorte. Mas os torneios em Portugal são bons e as pessoas têm que se capacitar. Às vezes, eu ir para fora e para fora. E depois usei alguns clubes e fui àquele torneio, e é importante a experiência no exterior. É super importante. Pelo menos ter uma experiência na formação, uma vez por ano, uma vez na formação ou duas, para ir para o exterior, para ter outras realidades, é bastante importante. Mas é importante nós percebemos que somos bons e podemos vender bem o produto e isso que talvez não estejamos a vender bem o produto. Sim, Isso é uma. eu tenho tido dificuldade no clube onde estou explicar que nós temos que ir a vários torneios, porque eles só estavam habituados a ir ao torneio de fim de época. E dizer-lhes que, por exemplo, eu agora, cada vez que surge agora um torneio, eu pego no telemóvel e mostro, olha, está a haver um torneio agora assim. Olha, na próxima semana vai haver este torneio. E depois começa a ver, em Portugal há uma série de torneios. Nós aproveitamos e acho que também, eu estava a pensar nisto, que as associações e a própria federação também já estão preparadas para isto, ou seja, já deixam algumas datas de propósito para alguns torneios. E isso também ajuda. Aqui, tu tens sempre jogos, não é? Por exemplo, nós tivemos jogos este fim de semana e eu estive a ver e houve algumas associações que não tiveram jogo para as suas equipas poderem ir a torneios. E isso é positivo. Olha, Walter, eu vou-te puxar um bocadinho atrás, à questão dos treinadores, para te falar sobre isto. Uma das coisas mais importantes que eu acho que um treinador deve ter é aquela característica que dormir no chão com os colegas, com os atletas, não é colegas, atletas. Ter essa capacidade, esse tempo e que esse tempo é de ouro para qualquer atleta. É a vivência maior que um atleta pode ter para se fixar na modalidade. Em termos esportivos, o atleta, por exemplo, tu vens ao Feira Handball Cup, tens de fazer seis jogos. Então, o atleta faz mês e meio de competição em 4 dias. Ok? Isto, o tempo que o atleta precisa para evoluir, é tempo de jogo. Não é só de treino, é de jogo. O treino é extremamente importante. Toda a gente treina como joga, não é? É muito importante. Mas esta questão dos torneios na formação são extremamente importantes. Muito importantes. Sem Eu dúvida. não estou não estou a falar nada daquilo que já não tivesse feito e fiz. Porque eu, no meu percurso de feirense, isto já foi torneio público, enquanto treinador, eu tenho uma experiência extremamente bonita na minha vida, que é ser um treinador de minis a séniores. Então, eu tenho toda a experiência de cada atleta, ok? Em faixa etária. Naturalmente que agora um atleta, quando eu comecei também como treinador, aqui no Feirense, já não é o mesmo atleta, porque a tecnologia evoluiu, as famílias evoluíram e a tua capacidade de adaptar a todas estas mudanças sociais é bastante importante para tu também seres um bom treinador. Isso é importante. Não podes treinar como treinavas há 15 anos atrás. Isso é algo que nós temos que pensar e repensar diariamente. Agora, eu estava-te a falar, eh, aqui em Portugal, eu acho que nós crescemos muito com os torneios. E eu sou um pouco vaidoso nesse aspecto no Fernando Ball Cup, ok?
Acho que já grandes atletas viveram um bocadinho, pelo menos meio por cento, ou 0,1% de Feira Handball Cup. Vamos a ver todos os jogos que já fizeram Feira Handball Cup. eh, foi relevante, talvez, para, É uma boa para- parte dos atletas, não é? exatamente. Uhum, E temos muitos fãs neste momento que estão nas seleções nacionais, até há, que são atletas que vieram ao Feira Handball Cup enquanto o seu percurso todo. Agora, eu como falo do Feira Handball Cup, já sabes que eu também tenho o torneio, dirijo o torneio, eh, completamente diferente, mas percebi que também são importantes. Posso-te uhum, confidenciar que percebi que são importantes para toda a estrutura, conviver. uhum. Conviver. Sim, mas, por exemplo, este torneio, hum, calha numa altura diferente, não é? Vamos falar deste primeiro torneio, do Feira Handball Cup. Calha numa altura também importante para as equipas, não é? Que as equipas não gostam de ficar muito tempo paradas. Por exemplo, nós aqui vamos estar parados, acho que 2 semanas, sensivelmente, e as equipas portuguesas que vão ao Feira e vão a outros torneios, porque também os há outros torneios pelo país, vão estar em competição. Isto vai claramente fazer a diferença num futuro próximo, não é? Sim. E ajuda claramente estes atletas. O que é que o Feira vem trazer a estes atletas? O que é que tu achas que traz nesta altura da época? Muita evolução. Muita evolução. Eu acho que a palavra pode descrever é muita evolução. Não acredito que nenhum possa haver. Há poucos treinadores que não digam que saiam daqui do Feira completamente diferentes do que entraram. Porque são 6 jogos. 6 jogos que vão trabalhar na dureza, vão jogar na dureza. Muitas vezes podem acabar um jogo às 9 da noite e às 9 da manhã está a jogar. E isto, ai, Guilherme, em termos de calendário, isto não é bom. É bom. É bom porque vai-os obrigar a acordar mais cedo, na resistência, a trabalhar a parte, não é só não é resistência física, é também resistência mental, que é importante para o que segue, para o que segue do campeonato. Walter, eu posso privar uma coisa. Não tinha a noção do que era ganhar o Fernando Handball Cup. E isso e acho que todo o clube tem esse brio que ir àquelas finais em Arrifana. Eu acho Uhum, que muitos dos atletas deste país sabem o que é uma final, têm boas recordações do que é uma final em Arrifana, que é o pavilhão cheio e com jogos de bastante qualidade a nível de formação. Qualidade tática e técnica. É uma coisa. E isso, vou dizer uma coisa, quando estou nas finais, eu quase que me arrepio com aquilo que se traduz ali no jogo. Para além de todo aquele. E eu gostava de ter mais, era espaço para networking de parte dos treinadores. Era mais esse espaço que eu gostava de ter. O mas também networking. existe, não é? Também, a malta Sim, também se existe vai muito, encontrando existe muito. e Oh, vai Walter, falando. existe muito o networking, mas gostava Uhum, mais. Gostava ok. mais de networking, era bastante importante ter esse Uhum, networking. E existe, até porque já são, as caras já são muito conhecidas e acho que estes torneios são muito importantes para nós partilharmos experiências. E uhum. retirarmos, nós portugueses, retirarmos aquele estigmatismo de nunca falamos de técnica de handball entre nós. Nunca falamos. E nós, e isso. Nós, estou lá incluído. Nós Uhum, não sim. falamos. Pode ser um bloqueio, mas eu acho que com o tempo acho que as coisas têm vindo a melhorar muito nesse sentido. Tu estavas a falar, desculpa, estavas a falar das Sim. finais e eu lembro-me de. Eu estava no Alto Moinho, acho que era nos séniores, e nos séniores uma pessoa não vai a torneios, não é? E eu, seca, por isso é que eu não gosto de treinar séniores, que eu Uhum. gosto mesmo muito de torneios. Aliás, o mais próximo de torneios é quando vais aos Açores ou à Madeira, aquilo é o mais próximo de um torneio que tens. E, e eu fui acompanhar uma equipa qualquer, um escalão qualquer, mas depois tipo, houve uma das duas equipas que foram às finais e aquele pavilhão completamente cheio, é verdade.
É a minha primeira memória do Feira Handball Cup, que gostei mesmo muito. E depois, já passei lá muitas vezes e é um torneio que gosto e acho que vem numa altura ideal para a malta não parar. Quantos atletas é que estão mais ou menos? Há ali uma altura, nos autocarros, tu vês a malta a chegar, quantidade de autocarros, aquilo é uma imensidão de gente. Quantos clubes, quando tens esses números? Tenho. Ou consegues dar? Eu, sabendo que ias fazer esta pergunta, fiz. Neste momento, temos aqui um grupo eu estou em casa e normalmente a Task Force trabalha aqui em casa, que é mais fácil. Eu assim, deito as meninas, ok? Estou ali no trabalho, deito as meninas e tenho a grande ajuda daqui pelo menos 6, 7 pessoas a trabalhar aqui nestes últimos 15 dias, após os trabalhos que são todos voluntários. Após os trabalhos, estão todos aqui a trabalhar na comunicação, na parte dos quadros competitivos, na parte de toda a logística em termos de ter todos a documentação para o torneio. Que- Apesar de agora ter ser mais digital, porque realmente eu agora faço um rewind de tudo. Antes era tudo mais rudimentar, rudimentar não, mais papel, mas eu tive a oportunidade de fazer aqui um apanhado. Nós, neste momento, 110 equipas, 110 equipas, 40 clubes envolvidos e são 341 jogos. Isto Olha, dá, eu tive a particularidade também de dizer quantos minutos de jogo vai haver no Fair Handball Cup. São 15.660 minutos de handball. Isto é bom, é bom, é bom, sim, sem dúvida. é bom, é E, bom. quando é que o torneio começa a ser preparado, mais ou menos? Tens essa ideia? Ou ele não Assim, para? nós começamos a preparar muito tarde, em setembro, Ok. muito tarde. Este tem que ser preparado muito mais cedo, não é? Até para que nós conseguimos ter algumas equipas estrangeiras. Não é uma data fácil, porque ninguém gosta de passar a passagem sendo de um de uma de França ou Alemanha e o Viajar. Feira tem que perceber que tem que caminhar para aí. Tem que caminhar para aí. Porque é muito importante. Eh, eu costumo dizer que quando não conseguimos ir ou fazer, fazemos nós. E esta questão dos torneios, toda esta atividade de voluntariado, não é só no Feira Handball Cup que é treinado aqui no clube. Existe a viagem medieval. Existe onde todos os treinadores e treinadores e amigos do handball se envolvem na tasca para conseguir alguma receita para o clube. Parece que não, mas estamos sempre em eventos e sempre treinados para, ok? Hum. Isso é um dado importante. Também é um dado importante saber que também que Santa Maria da Feira é uma terra de eventos fortes. Agora temos agora um evento de Natal também, que é o Perlim, e que envolve muita gente. Estamos habituados muito a receber as pessoas. Isso também é importante, de uma forma indireta, acabamos por ter este bem vincado, este ADN de saber receber e trabalhar as pessoas. E posso dizer, das coisas que mais me dói no torneio é recusar equipas. Dói muito. Recusar equipas. Tiveste de recusar equipas? Tive, tive que recusar equipas. Infelizmente tive que recusar. Muitas equipas. Tive. Tu dizes-me assim, ó, é um dado, mas dói-me muito. Devia lugar para todos. Uhum, Todos sim. querem, eu não gosto de dizer que não. Isso é um grande defeito meu. Dizer que não é duro para mim. Sim, mas e não deve ser nada fácil, não é? Porque Não é fácil. 341 jogos, quantos pavilhões? São 9 pavilhões. São 9 pavilhões. E meter esta malta toda a dormir, não é? Não é É. nada fácil. Hum, Não é nada fácil, mas com toda a estrutura que está envolvida, os voluntários, as coisas dão segurança a toda a estrutura do Feirense para receber bem todas as comitivas que vão aparecendo por aqui. Sem medo. No último torneio que tive, eu acho que já foi há 3 anos, há ali uma altura em que eu apercebo-me que há atletas que eram teus, né?
que hoje em dia já são responsáveis por uma série de setores. E isso é engraçado ver que o que é que o tempo passou, não é? Aquilo que falávamos há pouco. Isto andou muito para a frente e essa malta hoje em dia é responsável. E bem, não é? Ou seja, essa Walter, segurança vem daí. sim, claramente, Uhum, claramente. Isto é um treino. uhum, Não exato. deixa de ser. Isto é um treino. Isto é um treino mesmo. Eles foram treinados na pressão mesmo. E temos setores com gente a trabalhar de uma forma brutal, mesmo brutal. Portanto, isto tem vários setores, vários setores com vários responsáveis, mas o Walters também cresceu com 3 4 5 pessoas a fazer quase tudo mais alguma coisa e a conseguir resolver. E às vezes, quando é importante, quando houver uma falha, eu estar lá presente logo por ser o primeiro a pedir desculpa e resolver logo, porque existe falhas, vai haver sempre Uhum. falhas, e nós vamos Normal. tentar falhar o menos possível. O menos possível. Porque o mais importante é as pessoas terem uma experiência, ok? Nós estamos a falar da competitividade, falar dos clubes, falar de tudo, mas neste momento é teres falado que isto é uma experiência, ok? E as experiências são boas quando são tranquilas. E o que nós pedimos dentro da nossa estrutura é mesmo, quando acontecer alguma coisa, é com calma, tranquilo, um sorriso, e vamos falar, vamos, vamos conversar e resolver. Pode às vezes não ter razão nenhuma, mas vamos resolver, e isso é uma característica muito boa da nossa estrutura, da Uhum. estrutura do feira. Eu tenho ideia de tu deves passar muito mal nestes dias. Eu neste momento estou a pôr a mão na cabeça de pensar que quando acontece qualquer coisa de mal, né, normalmente és tu que fazes o convite, não é? Às pessoas, ou seja, as pessoas, quando acontece alguma coisa menos positiva, vão falar contigo. Não é o teu telefone nesse dia e tu, nesses dias, deves estar sempre em contacto e sempre a falar e sempre a resolver cenas, não é? Não deve ser fácil. Posso privar que durante 2 meses, ou raramente tenho o meu telefone após isso, tenho o meu telefone a partir de esta semana, ok, com som. Como sou professor também, estou sempre som sem som no telemóvel. Hum, Digo-te que fico um bocado desorientado com o som do telemóvel após o torneio. É sempre aquela. Porque pode ser uma chamada sempre de qualquer coisa que possa estar a correr mal. Mas digo-te uma coisa: nos últimos torneios, o espetacular disto é que o meu telemóvel tocava para coisas só de decisão, não de coisas que eu tinha que resolver negativas, só decisão. E isso é espetacular. Às vezes já há pessoas a decidir por mim, porque já sabem a decidir por mim ou por outros Pela setores. organização. Exatamente, porque há setores que eu já nem há setores que estão seguros. A alimentação, eu sei perfeitamente que é a maior segurança do mundo. Com o Armando Castro é brutal. E todo agora, todo o pré-evento, já não sou eu que o faço todo, já alguém faz. Já temos uma equipa já montada para o fazer. E isso é espetacular, porque também, Walter, Gregório não vai durar para sempre. E o Feira tem que continuar. Tem que continuar. Porque o Feira, eu costumo dizer que o Feira já não é um simples torneio, já é já é um dever cívico para com o handball, ok? Eu sinto isso. Podem me chamar convencido, podem me chamar o que quiserem, mas eu sinto que já é um dever cívico para com o handball. Eu sou sincero, não estava à Que, espera dessa expressão. E gostei dela, sim. não sei, opá, acho que é a melhor É expressão. O dever importante, sim, cívico, sim, sim, não mas é não, o dever importante. cívico é que, opá, este torneio tem que existir com estas pessoas, Exato. porque estes atletas têm que evoluir para que o handball evolua também Uhum. e tenham esta experiência de jogar muito tempo, porque é importante. Não é fácil treinar estruturas para fazer torneios destes, porque as pessoas, um torneio é fácil, não é? É preciso ter muito know-how.
E eu e a minha equipa e todo o Feirense não foram à universidade buscar este know-how, ok? Não foram, foram aprendendo, ok? E eu, como sou uma pessoa bastante, eu todos os anos, durante todo o ano, eu pesquiso eventos, pesquiso todos os torneios que estão a acontecer. Gostava de fazer, ter com as condições de outros torneios que não tenho feira, algumas coisas, mas este feira está construído assim com este produto, ok? Há que melhorá-lo só. E eu sei onde é que devemos melhorar, mas também é importante que nós somos estruturas voluntárias, e que não, por vezes, às vezes não é muito fácil haver essa melhoria. Ou profissionalizamos algumas coisas, isto é importante, ok? Profissionalizar algumas coisas é importante, e outras coisas têm que ser voluntárias. Isso aí não haja dúvida. Falaste de uma coisa importante que era dos meus atletas, alguns ex-atletas e tudo. Sim, é verdade. É importante percebermos que estes atletas vão dar continuidade ao clube. Eu tenho que ter esta experiência, ok? E o Armando Castro, agora temos da estrutura o Armando Melo, Marisa, são pessoas, também está agora também a Lara a dirigir também parte do torneio. É importante percebermos que nós podemos não estar e alguém tem que continuar com este legado, com este torneio. E este dever cívico, como dizer-te, é importante. Agora, esta questão dos atletas trabalharem no torneio é uma questão de eles sentirem o clube, sentirem que nós já fizemos por eles e eles agora estão a fazer por outros. Isto é importante, porque depois isto é um sentido que nós temos que depois passamos para durante a época, ok? Estamos a jogar. Temos assim, lá dentro somos grupo, somos equipa, temos que sentir uns para os outros. E toda esta dinâmica aqui, que é toda a resistência do torneio, que é dura, que é mesmo muito dura para muitos, acho que depois passa pelo paixão que tem pelo clube, tudo mais. Desculpa, Walter, mas eu sou apaixonado por esta questão de clube e, Não, não, ok. e bem, porque eu estava a imaginar vocês a seguir ao torneio, mesmo cansados, o clube deve ganhar muita força. Ou seja, as pessoas devem se envolver ainda mais, não é? Porque sentem que fazem parte. Sim, é isso, o sentido de pertença do clube. Eh, Às vezes até temos sentido de pertença tão grande do clube que até ficamos chateados com algumas questões mínimas e devemos relativizar, mas porque gostamos tanto do clube, porque temos essa paixão, passamos essa paixão, às vezes torna-se complicado, demasiada paixão, mas o sentido, por exemplo, o- há setores que podiam até ser, por exemplo, o stream ou profissionalizados com algumas parcerias, mas pode não ser bom. Porquê? Porque não estamos a treinar as nossas pessoas, não estamos a cultivar as pessoas para o fazer pelo próximo, fazer porque o clube vai precisar. Porque podemos depois aqui não treinar pessoas quando precisamos dessas pessoas, nós temos treinadas, ok? Como também delegação. Por exemplo, naturalmente que os primeiros torneios eu também cortava os crachás e tudo mais alguma coisa. Não, isso é um sentido. Walter, então eu falo muito porque Não, 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 e bem, e bem, e bem. Estava aqui a imaginar. quando eu iniciei, desculpa lá, eu quando iniciei no clube, eu gostava de ser só treinador também. E gosto mais de ser treinador pronto, do que organizador de eventos. Mas também gosto de fazer, ok? Gosto do jogo, gosto do calor, gosto pronto, balneário, gosto do treino, ok? Mas quando iniciei, eu já me recordo, acho que foi o Mundial de. Fui ver a Barcelona, o Mundial a final do Mundial de 2012. Acho que foi isso.
e tive uma pessoa chamada Rolando Freitas, posso me anunciar. E eu estava a iniciar e disse ao professor: "Pá, mas o problema aqui é que não sou só treinador, sou isto, sou aquilo, sou aquilo." E ele disse-me assim: "Gregório, às vezes tem mesmo que ser isto para o clube andar para a frente." E eu tive, usei aquelas palavras realmente. Eu, pronto, eu vou ficar aqui, vou estar cá, quer tenha sucesso técnico ou não, pronto. E acho que tenho tido algum sucesso. Aqui as equipas têm subido divisão, pronto, e durante toda a formação, pronto. Naturalmente não escondo que o meu sonho que seria ser treinador de primeira divisão no Feirense, não escondo isso. Mas se não tiver a acontecer, o Walter não acontece. Para mim é tranquilo, não é nada de. Mas seria bonito. Olha, Isso acontecer. tu estavas a falar disso dos treinadores, eu estava a pensar que eu não sei como é que é a realidade dos outros treinadores, mas nós, os treinadores portugueses, somos tudo. Não é? Temos uma capacidade imensa de. Tu estavas a dizer que eu gosto de ser treinador, mas também tenho que organizar e gosto de organizar, faz os cartazes, não é? Ou seja, nós somos um bocadinho de tudo e isso dá-nos uma bagagem, sem dúvida, para que não haja problema. Eu, pelo menos, falo agora na realidade que eu não tenho a mínima dúvida em meter a mão na massa, em fazer as coisas. Não sou só treinador ou coordenador, gosto de fazer as coisas porque faz parte do meu trabalho, não é? E isso vamos para a vida para o resto das coisas todas, não é? Hum, E há bocadinho falávamos também daquilo dos treinadores, e eu acho que hoje em dia a malta também já não está tão disponível a isso. É aquilo do dinheiro que tu dizes e que nem toda a gente está disponível a fazer tudo. sim. Isto, Desculpa estar a por misturar exemplo, assuntos. não, não podes misturar porque eles estão encadeados mesmo. Isto é mesmo, Uhum, estão mesmo encadeados porque o crescimento de um torneio assim num clube, eu posso contar, não sei se é público ou não, mas este torneio era torneio de Natal Santa Maria da Feira, ok? uhum, E na altura, não, foi na altura de 2014, houve uma grande crise aqui económica em Portugal, eu fui daqueles professores que não tiveram colocação. Eu, como tenho uma história de vida, que é, o meu pai também tinha uma empresa de construção, eh, e na altura também a construção foi abaixo, era uma construção para moradias familiares, ele não se modernizou, e naturalmente que as coisas não correram bem naquela altura. Pronto. Era um excelente profissional, mas não tinha perspectiva de negócio. E na altura, quando eu sempre estudei e trabalhei com o meu pai, trabalhei também numa uma parte importante que foi de que era uma maioria de um treinador, e eu sempre fiz aquilo. Quando era da drogaria, gostava que fazia, mas com o meu pai, eu era, eu era, eu era o servente de trolha, não é? Eu acabei o curso e fui para servente de trolha. Não tem problema nenhum. Aqui não uhum. tem problema nenhum de ser servente de trolha ou estar na construção, não tem problema nenhum, nenhum. Aqui o problema é o trabalho não pensa, que eu não gosto. E eu, ser servente, olha, apanha-me aqueles pregos, olha, buscar aquilo. O trabalho não pensa, a mim é que me chateava. Hum, e chateava-me era trabalhar e não ver as horas passar. Não passavam. E não ser feliz. E esta questão aqui, quando eu fiquei sem colocação, como professor agora bem candiar, eu tinha que fazer alguma coisa mesmo para o clube ter rendimento. Eu não ser um gasto e ser um, algo que seja lucrativo. Ok? Eu posso fazer alguma coisa de lucrativo, mas com algum objetivo. Percebeste? Claro que o feira ou outro torneio qualquer, ou eu ir às escolas e buscar atletas, tudo está tudo ligado. Levamos a questão económica, levamos a visibilidade, levamos o produto na feira, está tudo ligado e geramos mais condição para que as coisas aconteçam. E foi nisto. Mas, Walter, a mim ninguém me disse, o meu presidente não disse: olha, vais fazer isto a tempo inteiro. Não,
dediquei-me a tempo inteiro a isto. Na altura, 2, 3 anos, depois acabei por novamente ter colocação, as coisas melhoraram. Mas foi num sentido de vida de que realmente eu podia fazer aquilo, podia ser proativo e realmente uma das coisas importantes do clube era a questão do torneio. Não é questão monetária. A questão do torneio foi, um objetivo foi que quando não conseguimos ir a um feira, a um torneio, fazemos nós, aquele sentido. E parece que não, mas nós fazemos, o clube todo fazer 6 jogos em cada escalão, vi lá o número de jogos que nós fazíamos 36 jogos, ok? E era importante para a evolução do clube, e para o espírito do clube, e para toda a evolução do clube, porque o clube é um clube jovem, deixa de ser, ainda não deixa de ser jovem. Mas era um clube jovem que tinha formação e uma boa formação e nada mais. Pronto. Hum, Desculpa só. Uhum. Era somente isso. Mas foi nesse sentido de vida que nasceu alguns projetos e realmente também com diretores sempre eh, a pensarem que são capazes. Vou dizer uma coisa: a primeira vez que eu convido uma equipa de topo para vir cá a um torneio triangular, eles perguntaram, mas eles vêm? Eu, claro que vêm, qual é o problema? E eu vou dizer posso privar que nos primeiros 2 anos que eu tive aqui no Feirense, eu fiz para aí 10 a 15 torneios triangulares. E ao sábado de manhã eu só fazia triangulares. Chamava a equipa, era só triangulares. Sempre a jogar, sempre a jogar. E este know-how todo acabou por me ajudar em todo este sentido que tenho o clube e a minha vida pessoal e profissional. Mais isso. E o que é que os treinadores, já percebemos o que é que eles podem encontrar no feira, e os atletas? Há uma coisa muito fixe no torneio que é, e eu acho que, eu não tenho ideia do nome da escola, mas é uma das escolas, né, de alojamento, que tem aquele corredor enorme. E depois tem aquele centro que é os miúdos todos, as bolas de um lado para o outro, e a malta toda a divertir. Aquilo ganha vida. Aquela escola é engraçado ver a malta a chegar e aquilo a ganhar uma vida brutal e, e É eu uma acho que mini cidade onde vou. exatamente, exatamente. O que é que os miúdos podem esperar agora no Farandole Cup? Eu acho que para além da questão de viver o torneio, é a questão clube e equipa. Eu costumo dizer que gostava de ir a um Feira Handball Cup quando era coordenador, que eu gostava de ter um Feira Handball Cup para ir Sim. todos Uhum. juntos. E não vou perder, depois vou-te falar sobre isso, ir todos juntos, porque nós temos depois esses problemas de ter um torneio. Ahm, eu acho que toda aquela vivência toda aquela vivência que jogo de manhã e à tarde vou jogar. Eu vou ter que almoçar àquelas horas porque vou ter toda aquela coordenação de jogo e treino, para além de todo o convívio com as outras equipas, que nós já sabemos, porque que é fundamental, porque já neste eu sinto isso pelos grupos que têm passado. Todas as pessoas e atores que nós já conhecemos a nível nacional, nós temos, e eu volto, tu sabes disso, quando eu vou quero ir não sei onde, ao Alentejo, tu tens um amigo qualquer que jogou num clube que tem isto e aquilo. Então Uhum. isto cria-nos a nós o sentido de viver brutal, não é? Porque se não nos sentimos sozinhos, não é? É até Exato. mesmo no clube, opá, há alguém que nos ajuda a fazer algo, não é? E este sentido é importante que nós ganhamos neste tipo de eventos. Eventos quer a nossa equipa de voluntários, que é de 100 pessoas, porque, repara bem, eu precisava de menos pessoas, mas como as pessoas ajustam aos horários que têm, eu acabo por ser muitas pessoas no evento. Ahm, eu acho que é mais viver um mini campeonato bastante concentrado e pensar que está numa vivência, numa imersão do handball. Eu acho. Podemos As, falar am- sobre as, as a amizades que se imersão. fazem é sem dúvida muito importante e vê-los
de início cada clube está espalhado, não é? E de repente Sim, aquilo no último dia já está tudo misturado e a volta já está toda. E a hora da despedida também é muito triste, a malta a ir sim, embora, os clubes também. sim. Tenho essa ideia. É muito Não, fixe, mas é o pá, espírito. É o gosto. espírito é o espírito Gosto muito. E é, tenho. Estou a tentar vender isto aqui à malta e a tentar-lhes dizer, pá, é muito importante, isto vai-vos ficar para a vida e vão levar daqui os padrinhos dos vossos filhos, os vossos amigos para o resto da vida e então os torneios fazem parte, é muito importante. eu defendi sempre na coordenação do Feirense, nós saímos em todos os momentos. Não defendia no final, porque, porque nós tivemos sempre muitas equipas nas fases finais e, e o bolso pesava agora nos pais. Uhum. Sim, sim, Isso sim, é um sim. dado importante, não vamos ser, é um dado importante. Ahm, mas a experiência, a última experiência do torneio que agora também que represento, ensinou muita coisa a ver dos bastidores. Não como participante, mas ver dos bastidores o que é que as pessoas vêm a buscar num torneio desses. Uhum. E realmente eu vi coisas que dizia-te que talvez já fazia as coisas de maneira diferente enquanto coordenação nos últimos anos no Feirense e que teria que ser obrigatório nós irmos todos para um torneio desses no final de ano. Mais do que talvez no Natal. Mais que Uhum. no Natal, no final de ano. Porque é o último suspiro, é o último convívio que vai te dar força para iniciar a próxima época. Saudade, vai-te deixar saudade. Posso dizer que não tinha não tinha essa percepção, não tinha realmente são equipa, pelo menos são épocas duras, de muitas fases Uhum. finais. Os diretores também que acompanham as equipas, duro também em termos de tempo. Sim, e porque a malta também tem que tirar férias para isso, não é? Exatamente, isso agora isso são outros problemas, e mesmo os treinadores também. Uhum, sim, sim. Mas existe um problema que nós, clube, nós Feirense, não crescíamos com o Feira sem que houvesse parcerias. E as parcerias são super importantes. As parcerias com as escolas que nós temos, a Escola Irifana, o agrupamento de escolas Irifana, o agrupamento, temos parceria com três agrupamentos, em que a parceria tem que ser eh, durante o ano e longínqua. E tem que ser uma boa parceria. E estas parcerias também têm que ser com os clubes que são organizadores de outros torneios. E Uhum. essa parceria é no intercâmbio que existe. As nossas equipas também têm que participar nos torneios. E qual é o problema? Temos muitos clubes aqui, temos de dividir as equipas e nunca conseguimos um torneio em que vamos Para todos. todos. Ok, sim. Uhum. É, conseguimos, por vezes, irmos todos, mas essa. Na criação desse espírito de torneio, é complicado Uhum. de usufruir. É um E, problema, e o outro torneio que tu organizas é o torneio de paredes, certo? sim. Hum, como é que levaste a experiência do Feira, não é? Ou seja, tens muitos anos do Feira e o que é que tu levaste para lá? Para já levei pessoas, naturalmente, da equipa, Ok? e tive que me reorganizar em termos de produto, ok? O produto do Paredes é completamente diferente, do Feira. Mas podemos adequá-lo e buscar um bocado de feira. Temos buscar um de feira e mudar aquele paradigma que também é só para convívio. Ter esse paradigma, ok? Que é o importante, é o primeiro produto a vender, naturalmente. A vender não é aquilo que nós queremos em termos de oferta. É a questão do convívio. E também penso, as pessoas também, aquele paradigma que nós tínhamos antigamente que deixámos de o ter, é que começar a construir as próximas equipas num torneio desses. Uhum. Também não é fácil.
para os clubes, porque sei perfeitamente que vêm com grupos desde o início, depois querem no final desfrutar. São duas situações em que os Há de clubes. tudo, não é? Há de tudo. Sim, isso pode. Podemos entrar por aí, ok? Mas o mais importante era num torneio que já teve uma outra organização. O importante era colocar. Todas as organizações têm experiências diferenciadas, muito válidas, ok? E o que levei de feira foi tudo aquilo que, em termos organizativos, temos a nível de estrutura de transportes, de alimentação e tudo. Foi aquilo que nós levamos. O torneio de E, paredes também é por convite ou é aberto? não, o torneio de paredes é aberto. É aberto. Ok. E É então a aberto, malta que queira ir ao de paredes, fala contigo. realmente. Contigo ou com a organização, não é? Sim, com toda a Contigo não, senão comunicação, estou sim. aqui. Sim, não, é que eu tenho a sorte de ter a minha esposa, Carla Barbosa, na organização. Portanto, as coisas tornam-se mais fáceis, ou às vezes mais difíceis, mas mais fáceis, porque realmente nós nos complementamos muito em termos de organização. Eu sou mais sonhador, ela mais organizada. Eh, Sou mais um pouco daquelas pessoas que eu tive uma ideia e exponho à equipa de trabalho, mas a equipa de trabalho já são 7 pessoas, núcleo mais forte, mas depois também foram mais 25 pessoas, e claro, claramente que esta feira ajudou-me imenso, muitíssimo mesmo. Quais são as datas do Feira? Do Feira e do Paredes, desculpa. Feira 29 a 30 de dezembro e o Paredes de Exato. 8 a 12 de julho. São 8 e em 12 de julho. épocas completamente diferentes mesmo. Diz-me uma coisa, é importante os clubes grandes, e não é os grandes do futebol, mas os clubes grandes do handball estarem presentes no torneio? Tu notas essa diferença? Ou isso é importante para quem vai? Não sei se me estou a fazer entender, eu acho que sim, mas é importante ter essas equipas nos torneios? Boa questão. Para mim é. Para mim é. Para mim é Porquê? porque também são um elemento de grande exemplo. Uhum. E eles não deixam de ser o nosso exemplo, maiores, não é? A nossa visibilidade, quer nacional, quer internacional. Não vamos tapar o sol pela peneira, não é? Como dizer. É importante eles darem o exemplo aos outros clubes que é importante participar neste tipo de eventos, porque o crescimento parte por este tipo de eventos, em que o atleta está mais tranquilo, vai jogar, vai conviver, e como continuo a dizer, o handball não são só os jogadores de primeira linha, há o handball também de segunda linha, ok? E qualquer dia vamos ouvir falar também do handball social, também pode vir a ser importante, outras Uhum, coisas sem do dúvida. handball. Hum, e é importante, sobretudo, o atleta ter vivência com o handball e não com estar deitado na praia, por exemplo. Sempre. Claro que é bom às vezes descansar e estar na praia, ao seu momento. Mas é importante trazê-lo para. Porque já há tanta. Nós neste momento já há tantas coisas para desviar a atenção daquilo que é mais importante. Ok? E neste momento estamos aqui a falar do handball, que é o mais importante, como outras coisas na vida são importantes. Mas já há tantas coisas para nos focarmos e que eu acho que o mais importante neste momento é dar vivências e colocar-nos sempre naquele mundo que nós queremos, ok? Que Sim. é Nunca, no nunca tinha convívio. pensado nessa parte que os clubes grandes têm essa responsabilidade, de ir a esses torneios para servir de exemplo. Nunca tinha pensado dessa forma. Às vezes, até pelo simples facto de irem todos de fato de treino igual e todos bonitinhos, faz com que os outros clubes também tenham esse objetivo. Estou a dizer uma coisa, está-me a vir aqui à cabeça. Também temos que ser assim, para ser mais clube, e organizados e tudo mais. Isso é ou seja, todos nós e depois tu vês nos outros clubes, os miúdos a serem miúdos
E os miúdos nesses clubes de maiores também podem ser miúdos, ou seja, todos nós damos um bocadinho de nós, não é? Nestes torneios, sem dúvida. É muito importante. Mas, nesse aspecto, eu acho que os clubes aqui, os grandes, têm feito nesse sentido um bom trabalho e tem sido. Eu sinto isso nos torneios, porque, Walter, eu estou a par um pouco de quase todos os torneios que existem, não é? Ano passado eu passei na altura da Páscoa, eu passei por 4 torneios, inclusive fui a Placência. Estava lá o nosso português, Francisco, em Placência. Eu fui lá num dia e vim para perceber como é que era o torneio, não era? O que é que Uhum. faziam? Eu tive lá, tive lá uma outra ideia. Eu fui lá buscar uma outra ideia, foi buscar. Fui também fazer algum networking, também, que foi importante. Fui e vim nesse dia. Veio a minha filha e pronto, passei um dia no carro com a minha filha, por um bocado isso. Mas fui lá de 3 horas ou 4. 3 horas ou 4. Fui lá, teve que ser. E só para te dizer, das coisas que eu trouxe lá foi colocar as bandeiras de cada clube no pavilhão principal. É uma coisa que é, se calhar, simples, uma coisa Uhum. um pormenor, mas porque ele veio pôr a paredes, ok? Ele veio isso para paredes. E parece que não, mas tu chegares ao pavilhão principal e vês a bandeira do teu clube identificada com, com o torneio, são pormenores que fazem a diferença, ok? A pessoa vai lá e vê o seu clube. E, são nestes pormenores que nós temos que fazer a diferença. Nós, organizadores de torneios. Esse é o meu sentido. É os pormenores fazerem diferença. Porque os jogos vão sempre estar lá, às vezes com mais minutos ou menos minutos. Pronto, eu tenho sempre o meu cunho que é retiro sempre 5 minutos, não vou retirar 10 porque também todo atleta que vem tem que jogar, tem que usufruir do jogo e com o foco principal é o jogo, ok? E depois temos o convívio, ok? Estamos a falar agora de paredes, pronto. Uhum. Hum, e isso é importante. Giro disto tudo, Walter, quando eu dizer que é naturalmente, toda a experiência que eu tenho no Feirense ou na vivência do Feirense permitiu-me agora estar no Paredes a viver outra coisa diferente, de maneira diferente e ter estas duas coisas que são espetaculares. Pronto, e ter uma equipa, trabalho brutal. Atenção que eu só dou a cara de uma equipa brutal. Não estou aqui a passar o paninho quente, nem dar ter ser motivacional, não, uma equipa brutal. E eu posso privar que chego ao final de cada torneio e eu fico espantado. O que é isto? Que máquina é esta? Que máquina? E depois descobres talentos em cada voluntário, que é uma coisa brutal. E viver isto, pá, acho que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Estas horas sem dormir e tudo, vale a pena. Passando agora um bocadinho para a tua parte de treinador, como é que tu vês o handball nacional? Em que estado é que estamos e para onde é que vamos? O Walter tem opinião própria, mas não sinto que sejamos bem em baixo, na formação. Não sinto. Quê? Porque eu sinto que a qualidade das equipas de formação decaíram mesmo muito. Isto deve-se. O Covid já passou há muito tempo. Porque toda a gente atirava o Covid e o Certo. Covid, menos gente no handball e o Covid isto. Não, esqueçam isso. Eu, para mim, continuo a dizer que. E outra coisa importante: Portugal e a Federação está a fazer muito pela formação de treinadores. Isso é importante nós referirmos isso. Eu acho que está a fazer muito. E há entidades que estão a desenvolver bastantes cursos, bastantes formações, mas continuamos com um déficit de qualidade dos treinadores. Os treinadores são treinadores logo cedo. Tiram um curso, grau 1,
já são treinadores de sub-14. Nem um ano de experiência têm, ou 2 anos de experiência. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque o treinador tem 19, muitas vezes tem 22 anos, já é treinador de sub-20. De sub-20 não, de sub-14. E as Isso pessoas tem não. isso. Já estás a falar muito velho, já é muito velho nessa. Não é? Às vezes é muito mais novo. Uhum. E os mais novos vão para ali, são terrinhos e tudo mais alguma coisa. E isto é mais. Um treinador neste momento tem mais também que ser treinador, estás a falar. Tem que ter a relação com os pais, que é importantíssimo. Aí o pai. Não estou a falar que os pais devem vir opinar sobre o trabalho, não. Isso aí esquece, não tem nada. Mas tem a relação com os pais, os pais sentirem confiança que o trabalho está a ser bem feito. E muitas vezes eles são atirados, os treinadores são atirados muito novos para, para o treino e para as equipas. E acho que tem que ter mais, beber mais, tem que, não é só formar-se, tem que estar no treino e perceber como é que funciona o treino e como é que momentos de jogo nós conseguimos trabalhar. E outra coisa importante que é o treino não acontece. Para mim, nós temos que fazer acontecer o treino. Os treinadores têm que fazer acontecer o treino. E neste momento, os treinadores, para mim, sobretudo, o treino acontece. Chega ao treino e o treino acontece. Não sei se me faço entender sobre o treino Sim, acontece. ou seja, tu Fazer tens que pôr acontecer. ali tens que pôr ali o teu cunho, tens que fazer com que as coisas se realizem e não estar só à espera, deixa lá ver o que é Claramente. que vai dar, não é? Claramente. Claramente. E olha Claramente. que eu estou a passar por uma experiência que tem muito a ver com isso, porque tenho que fazer a análise do que fazem os treinadores, e isso é uma boa expressão. Ou seja, eles têm que fazer acontecer e não. Não. Basicamente, a realidade é, imagina, treinadores profissionais de formação e que de repente tu vês que eles estão muito próximos de trabalhadores de escritório, que estão cansados, que Estou estão lá fartos. e Uhum. vamos trabalhar o passo. Mas o atleta está com o braço em baixo a passar. Exato. Olha, em cima, vamos lá, em cima. O atleta não vai passar, não vai ser só com uma palavra ou com uma semana que vais dizer uma vez por vez o treino que o braço vai estar em cima. Nunca na vida. Tu vais ter que ser um reloginho, ou um relógio, um despertador. Quando ele mete em baixo o braço, tu vais ter que, ó, tens o braço em cima. Mesmo em jogo, braço em cima. Não há hipótese. A correção, sim, é Porque, super importante. porque toda esta. Eu estou a falar de um exemplo, de vários exemplos, não é? Uhum. Porque ele já sabe que se passar a bola com o braço em baixo, vai ouvir o treinador a falar. Uhum. E ele não vai fazer mais. Porque sabe que é para a qualidade do jogo e tudo mais alguma coisa. E no dia que fizer bem, é quase certo no dia a seguir vai voltar a fazer mal. E então estamos lá para. Não é? Olha, olha, braço em cima. E na formação e uma das coisas importantes quando se recebia um atleta, e quando recebeu um atleta, é, é a qualidade de passe. Tem muito a ver com o movimento do braço. Ok? Pronto. É, isso às vezes na formação, olhas no aquecimento, já vês a qualidade da equipa pela qualidade de passe que tem. Sim. É verdade, não é? Eu tenho esse Uhum. sentido. Já vês mais ou menos, opá, isto não. Olha, já está, aqui não, alguma coisa não está correta. E esse sentido de estar sempre a falar, o que é o falar e dar feedback. Às vezes o feedback não tem que ser um feedback sempre técnico, de evolução, não. Pá, olha, bem, está tudo bem, olha, passa, olha, e coisas que são importantes do treino, que o treino aconteça, não é? Tem que acontecer. Eu esta semana, na reunião de treinadores, eu falava que o feedback da maior parte dos treinadores aqui do clube são para os passos, para os dribles,
Isso, há uma altura que sim, é importante, mas a certa altura, se tu só dás valor a isso, os jogadores só vão dar valor a isso. E nós, como treinadores, temos que ter uma visão muito mais ampla do jogo. E de repente tu tens miúdos focados na falta do árbitro e o que o árbitro deve marcar e o passes e dribles e não sei o que, não sei o que mais. E quando, hoje falava disto com os miúdos que treino. Era tão bom se vocês falassem com o colega do braço dele, do remate, da postura corporal, dos pés, do que fosse. Vocês não podem falar o mesmo do que a malta da bancada. Mas se nós treinadores só estamos focados nisso, não é? Eles sabem quando dão passos, eles sabem quando dão dribles, quando fazem os dribles. Agora, se nós, enquanto treinadores, só nos focamos nisso, fica só nisso, não é? Eu, Walter, tocaste a um ponto para mim que olha, tão simples que eu não raramente faço de árbitro nos meus treinos. Esses passos e dribles, raramente. Às vezes a pessoa até estamos ao ataque, eu quero também mais o ataque. Olha, foi falta de jeito e marca falta. Exato. Falta de jeito do colega que Uhum. estava a atacar e marca falta. E eu, pronto, nem às vezes relativizo um pouco isso. Às Uhum. vezes pode ser mal. Ou dentro da nossa. Por vezes, às vezes até podemos treinar que em séniores pode ser um árbitro mais complicado, menos complicado. Olha, vamos apitar assim. Mas para mim o mais importante é mesmo a questão o mais importante é mesmo o acontecer, o fazer acontecer o treino. E podemos estar aqui a falar de muitos pormenores do treino. E acho que na formação está a fazer falta isso. Eh, É importante nós sermos atores no treino, nós treinadores. Eu sinto isso. Atores no sentido que às vezes temos que ter uma voz mais altiva, outra menos altiva, temos que dizer a boa, bom passe, grande bom remate, também eu não faço. Pá, tem uma expressão às vezes que quando é estamos a treinar, quando estão aqui no exagero de uma aérea ou outra, ou fazer um bonito, atenção, que não retiro a liberdade aos atletas. E estou no exagero, eu costumo dizer que à meia-noite a NBA é à meia-noite, ok? Eh, mas é mais por um sentido de responsabilidade. Agora vamos cá abaixo, que era o foco. O foco. Sinto que hum, também é um problema estrutural da parte dos clubes que não têm muito tempo de treino. Os pavilhões são importantes. A disponibilidade de pavilhões não é muita. Ok? Eu tive, antes da pandemia, nós tínhamos aqui no Feirense que os minis, a idade mínima treinava 4 vezes. Excelente. E tu dizes, é muito treino. Pois, Walter, no quarto treino, ou eles estão na rua a jogar futebol ou outra coisa qualquer, porque não estão a treinar. Uhum. Sim, sim. Treinam 4 vezes. Toda a estrutura treinava 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes nos infantis, nos iniciados, nos juvenis, sub-14, sub-12. E falavam, e agora vamos passar para 12. Não. Não. Não, vamos passar para 3. Não. Estão habituados. Quando nós queremos chegar ao nível de treinar todos os dias, como é que vamos nos habituar a treinar de 3 para 5? E nós, nesse quarto treino, nós ganhamos muita qualidade. É muito importante treinar. E claramente que os clubes estão com dificuldades em ter pavilhões para treinar. Sem Isso é uma dúvida. dificuldade. Às vezes não é só treinadores, também é questão de não haver pavilhões e espaços a tempo ou horas minimamente decentes para que os atletas da formação treinem. Isso é um Pois, dos problemas. isso dos pavilhões também agora não, já faz um tempinho, também inventaram que também não podia haver resina. Foi de um momento para o outro, não é? É que antes tipo, podias treinar à vontade. De repente lembraram-se da resina, que a resina era um problema, não é? Walter, isso está a ser um problema transversal Uhum, sim, e sim. vocês sabem que é muito importante. A resina é muito importante para a modalidade. Isto não há que tirar. Nós temos esses problemas em alguns Uhum. pavilhões. Hum,
Sei que em outros partes do país estão com graves problemas, sobretudo em Lisboa também, estão com esses Uhum. problemas. E isso tem que haver alguma sensibilização de alguém que seja mais responsável sobre o assunto. E eu acho que isso poderá ser também um entrave para a modalidade crescer. Sim, 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 sem dúvida. Olha, hum, eu tenho falado muito com os treinadores do Norte, mas eu ainda não fiz esta pergunta. Eh, Como é que tu vês, e aconteceu, e acontece com o Feirense, a questão dos atletas que saem do Feirense para ir para outros clubes? Como é que tu vês, essa questão de atletas que vão, por exemplo, ao Futebol Clube do Porto? Como é que o Feirense reage a isso? O Feirense é constituído por muitas pessoas, ok? Há pessoas que têm uma opinião, outras outras. Uhum, sim, A mas qual minha é a tua opinião, neste caso? Uhum, a sim. minha opinião é que é extremamente normal. É super tranquilo. Se há clube que nos respeitou-nos, foi o Futebol Clube do Porto, em termos de saída de atletas. E posso privar que eu sempre falado primeiro, quando era coordenador, primeiro ao coordenador, depois eu transmitia ao pai que havia este interesse, reunia os dois clubes, estão aqui, olha, está aqui, e depois não tinha nenhuma opinião, como é normal, que nenhuma opinião, e depois o atleta vai ou não vai. Uhum. É super. Nós temos que dizer que isto é super tranquilo. Porque E porquê que é tranquilo? Porque há pessoas que não veem dessa forma, não é? há coisas. Há pessoas que têm alguma razão, porque há momentos de saída. Acho Uhum. que por vezes não é o melhor momento de saída. Pode ficar mais um ano ou dois que vai sair, porque ele é bom e o clube ainda tem resposta desportiva para isso. E isso é um. Mas não cabe a nós, neste momento, decidir isso. É aos pais. E os pais são os responsáveis pelos atletas, não é? Isso, e temos que encarar isso. Eu vou dizer uma coisa, Walter. Naturalmente, quando eu iniciei a coordenação, eu ficava um bocado. Mas isto tem que ser algo que seja normal. E há uma coisa importante, e o que eu te falei, que é as segundas escolhas, ok? As segundas escolhas. E se tu reparares, já temos alguns atletas do Feirense fora do país. Já temos o Gustavo, que temos no Benfica, depois foi para fora. Porto, Benfica, pronto. Temos no Benfica o pivô também, o Fábio. E temos outros atletas também no Futebol Clube do Porto, agora foram mais dois. Vou-te dizer, vou dizer, mas vão os dois em sub-14, está tudo bem. Sabes porquê? Há mais gente para treinar e mais gente para jogar. E há mais gente para crescer. Se nós formos bons, nós conseguimos crescer mais atletas. E não temos que chorar por aqueles que eles foram. Só temos de dizer boa sorte a eles, que estejam bem. E há uma coisa importante, que o clube, quando eles, porque nem todos vão chegar à equipa sénior, tu sabes disso. Isso é uma das problemáticas. Agora, porque a qualidade das equipas para competirem a nível internacional, nos grandes, nós não. São poucos aqueles que entram nessas equipas. Porquê? Esses atletas são bons, mas têm que vir maturar a outros clubes cá em baixo. E muitas vezes não querem maturar na segunda divisão. Às vezes nem em clubes de possível descida na segunda divisão. Na primeira divisão, neste caso. E o atleta não tem essa paciência para. Agora, o que nos resta ao clube fazer é crescer e perceber, quando eles perceberem que têm que maturar ou vir para baixo, nós estivemos bem competitivamente para os receber e não ir Uhum, para outros clubes. Isso é a nossa uhum, responsabilidade enquanto clube. Acho que isso é que nos faz, para mim, acho que nos deve fazer crescer. É neste sentido. Porque nem todos vão ser, vão chegar a uma equipa de Futebol Clube do Porto ou a primeira divisão. Podem vir para a segunda divisão. E neste momento estamos numa divisão confortável
para receber esses atletas. Isso era o mais importante. Eu tinha ideia de já ter tido esta conversa contigo e tu disseste exatamente as mesmas coisas. Foi? E, e é isso, é perceber a realidade que cada clube tem, cada clube é, depois perceber que é super importante deixar a porta aberta para o futuro. E isso que tu dizes, já disseste duas vezes, que é todos os atletas são importantes, aqueles que vão e que vão para uma realidade diferente. Olha, eu gostei muito de trabalhar com o Gustavo, um grande abraço para ele. Fico muito contente com o percurso que ele está a ter. E depois há as segundas escolhas que tu dizes que também fazem parte da modalidade, têm a ver com outra realidade, que é uma realidade também importante para alimentar o nosso handball, porque a formação, imagina, um miúdo quando entra na nossa modalidade e vai ver os séniores de um clube, ele não quer saber, ele conhece, né, o futebol, o Sporting, o Benfica, o Porto, seja lá o que for, mas aquele primeiro contacto com os séniores de um clube é os mais próximos, os que são exemplo, são essa segunda escolha que tu dizes, é a outra realidade, não é? Que não é tão conhecida. E isso também é muito importante para trazer atletas e para os agarrar. Sim, e repara bem, e neste sentido, os clubes grandes têm dado força para aqueles atletas que querem continuar a modalidade. Porque na zona de Lisboa, os mais fortes, Benfica e Sporting, vão ser realistas, não é? Hum, mas nem todos, naquele leque de 40 jogadores que existe ali de sub-20, vão entrar na equipa sénior. Então há equipas de primeira divisão, como Belenenses, ali junto, não é? Belenenses, e há outras equipas de segunda divisão, como Boa como Almada, Sim. que vai acrescentar qualidade a essas equipas, ok? Vai acrescentar qualidade. E também temos que perceber também que os clubes grandes estão a fazer esse trabalho, acrescentar qualidade nas segundas equipas. Não é só falar que eu venho buscar toda a gente, toda a gente, ok? A mim deixa mais vezes um bocado triste é que às vezes é atletas para treino, Sim, é ok? sem critério. Tem critério. Tem critério. Sim, 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 tem critério. Sim, Tem sim, tem algum critério. critério, entram para o médico e vão ver ali Uhum. alguma coisa nele e depois, claro, que têm a esperança de ter alguma coisa. Ok. Tem sempre critério. Mas naturalmente percebe-se que, olha, se calhar ficasse aqui mais um ano, mas ninguém, desculpa lá, mas eu não tenho a coragem de dizer a um atleta que fica aqui no mais para o Futebol Clube do Porto. Estou a É, dizer isto é, porque é que nem coragem e nem eu não sei o que é que vai acontecer, não é? bom, Eu, não eu, eu, eu posso sabes. dizer, olha, tu não vai, aliás, eu nunca usei isso, tu não vais ser jogador lá. Isso não faz sentido nenhum. Eu não aliás, eu digo e vivi essa realidade, o mercado funciona assim. E muitas vezes Mas estas estamos, pessoas Walter, estamos a falar Walter, estamos a falar do Futebol Clube do Porto, porque também já acompanhei para o Benfica, sim, sim, na sim, sim, altura não. para o Era o Amadora, o exemplo que é Sporting, mais próximo, não é? É o exemplo que é mais Sporting, próximo. Uhum, o que tivesse. Mas uhum, há uma coisa importante, nós temos sabermos posicionar e saber qual é o clube que nós temos e que uhum. queremos e que podemos ser, ok? A Eu acho que é realidade, não é? importante, sim, sim, nós podemos ser, mas nós neste momento estamos neste nível, ok? Não, calma, estamos neste nível. É importante sabermos qual é o nosso nível. Vou-te dizer mais uma coisa. Quando vim para o Feirense, e como toda a gente sabe, é um clube de futebol. Mas que o handball é muito respeitado neste momento. Muito. Pela pessoa que o dirige, que é Armando Castro. E agora mais duas pessoas. E também, na altura, quando cheguei cá, eu respeitei o futebol. E o futebol vai ser sempre a modalidade que. E há aqui há uma característica em Santa Maria da Feira que acho que são 31 freguesias. Acho que só uma freguesia que não tem um campo de futebol, que é Sampaio de Oleiros. Tem um pavilhão, naturalmente, e tem uma grande história no handball, ok? E tive a felicidade de começar no clube e realmente devo muito ao meu clube de origem.
realmente não estávamos aqui a falar contigo, não tinha essas vivências todas, não estávamos aqui a falar de várias coisas. Mas, portanto, eu respeitei o futebol como sendo um elemento potenciador para a modalidade, porque a marca Feirense vinha de futebol. Ponto. E nós temos que encarar isto. Isto é só. Foi para aquele clube, é só futebol. Não, não. Vamos aproveitar, é futebol. Mas o Feirense vende muito. A cidade, porque é um clube respeitado, é o clube da cidade. E eu vou, e é uma escola, sou do Feirense, é um clube de gente boa, de respeitador, com os seus valores. E isso trouxe muitas vantagens de ser um clube, de ser de futebol. Teve muitas vantagens. Mais Uhum. vantagens do que desvantagens. Claro que o miúdo já estava no futebol, foi, está tudo bem. Mas há ali outro que não bem. Pronto. E isto quando andava das escolas, eu chegava muitas vezes às turmas, claro que tinha algum conhecimento, eu levantava as turmas, a colega levantava as turmas para eu ver qual eram os mais altos, para eu falar com os pais. Isso aconteceu. Respeitar. Uhum. Isso aconteceu várias vezes. Mas também todo aquele networking que nós temos de fazer com toda a gente que é à volta, mas sempre respeitando. Olha, é um clube de futebol, tudo bem. Com uma grande marca no futebol, sim, muito bem. Está na primeira divisão, subiu, espetacular. Subiu em futebol, ok, espetacular. Estamos juntos. E neste momento é uma das grandes forças do Feirense é a modalidade de handball. Pela capacidade organizativa, pela capacidade de ter algumas coisas, pronto. Esta questão do Feira Handball Cup tornou-se o maior evento, talvez o maior evento ou o maior torneio de Santa Maria da Feira, com tantos atletas. Isto também é um dado importante para toda esta organização. Pois outra coisa importante, Walter, dentro disto tudo, os atletas, nós já não vamos chamar os atletas às escolas, já aparecem, com todo o know-how da cidade, com todo. Ok? E era importante. E o mais importante é as pessoas estarem de bem com o clube. E eu penso que. Eu acho que se eu dispensei um atleta ou dois, e não for por razões desportivas. Pronto. Só isso. Eu tenho para te dizer é isso. Uhum. Estás a perceber? Pronto. Ok, sim. Claro claro que depois os atletas percebem o seu caminho, não é? Que nós estamos noutro patamar e depois facilmente por eles próprios conseguem. Isto é importante também as pessoas se sentirem saudades e saberem que foram bem tratadas no clube. É bastante importante. Uhum. E onde é que o vês o Feirense dentro de alguns anos? Já o disseste, né, há pouco. Eu Já o gostava, gostava. eu gostava, mas tem que, é tudo. Eu acho que tudo tem a ver com as decisões que cada direção possa ter em qualquer clube aqui, não é? Acho que o importante é o enquadramento e a consistência na segunda divisão. É muito importante isso para o projeto, a consistência. E não dar um passo logo de querer ter consistência, perceber o que é que tenho na formação para aproveitar, isso é muito importante, e anexar gente, quer masculino e feminino, a meu ver, que tenha capacidade para perceber o clube, onde está e perceber que há organização, percebeste? Há organização e há uma forma de estar. Eu não vou privar isto aqui. Eu vi um comentário de um diretor, um diretor a nível nacional. Um comentário que era espetacular, que fomos à Madeira no mesmo dia e descansámos no McDonald's e almoçámos, não sei ali, fomos e até empatámos o jogo, ganhámos o jogo e viemos logo embora. E isto foi espetacular porque não temos condições para fazer isto, mais uma coisa. Eu, eu, eu digo uma coisa:
há que criar condições para que a disputa do jogo seja eh, o mais real possível, ou o mais, como é que é de dizer, ter Igual. as condições, Uhum. percebeste? Sim, E sim, para não, ser o não, mais igual possível, sim. e não dizer assim que isto é espetacular e nestas condições, porque nós estamos numa divisão é que se calhar até pagamos ou não pagamos aos atletas e vamos nestas condições andamos aqui aos caídos. Uhum. Desculpa, mas Walter, isto há que criar condições Sem e dúvida. nesse aspecto felizmente a direção tem dado todas as condições para que seja uma época tranquila e que seja, e o importante é mesmo alicerçar tudo aquilo que é o projeto na segunda divisão. Acho que é importante. Ok. Gregório, muito obrigado por esta conversa. Acho que foi excelente para tocarmos aqui em vários pontos e passámos aí por várias. Quantas freguesias disseste tu que tinha Santa Maria da Feira? Eu não tinha ideia Tem que tinha tudo. tantas. Eu Fogo, não sei gigante, privar, gente mas imensa. sei privar, mas são muitas. Não tinha ideias, mas pronto. E obrigado pela partilha. Acho que Olha, tocámos aqui em pontos importantes, diz. eu só te quero agradecer pelo que estás a fazer, por este trabalho aqui, porque é uma ideia excelente. Trazes gente que não é ouvida nas formações e que tem bastante experiência para aqui, para o público, e todas as opiniões que nós possamos dar. Que nós estejamos num clube de primeiro nível ou segundo nível, nós temos sempre muita experiência para dar e para e agradeço-te imenso este trabalho que estás a fazer, porque eh, há que ter gente no handball para partilhar estas coisas Pá, e Eu, fazer eu este eu é tipo que de. agradeço porque acho que temos conseguido tocar pelo menos sempre uma pessoa nestas conversas, porque recebo muitas mensagens e no meio desta nossa conversa que nós, por exemplo, tivemos hoje, vai haver, ou tem havido sempre alguém que, olha, esta pessoa disse isto, é importante. Ou seja, há muita gente que não diz nada e, e essas pessoas também é obrigado, mas há as pessoas que dizem sempre qualquer coisa. É excelente porque ver que no meio desta conversa, que é uma conversa, estamos a tocar sempre e estamos a dar ideias, estamos a partilhar experiências e que estamos a ajudar alguém no futuro. Isso é excelente. O importante é mesmo isso. Nós temos. E nós que gostamos da modalidade, porque eu acho que vou-me alongar um bocado, mas acho que há uma diferença entre ser um apaixonado do futebol e o handball. Nós somos mesmo obcecados por isto. É um bocado isso, mas pronto, eu também, em termos familiares, a minha esposa também foi treinadora e né, formadora, e dentro do handball acaba por também o handball aqui em casa é o tema. É o tema de conversa diário, mais que diário. Isto também tem essa felicidade da minha compreensão familiar. Atenção que esta questão de os treinadores têm uma vida familiar. Às vezes, quando baixam um bocadinho o nível, é porque têm uma vida familiar e temos que dar mais também à parte familiar. E gerir isto tudo, Walter. Sim, não é Eu, fácil. não é fácil. E eu Uhum, consigo. Há treinadores que às vezes que eu dou os parabéns por conseguir e que sei que a vida deles, sabes? Eu sinto isso. Eu tenho duas gêmeas, tenho três filhas, mas há uma coisa importante. Não estou a chorar por isto. Não ter uhum, tempo para ir ao cinema foi a vida que eu escolhi. Se foi a vida que eu escolhi, eu tenho que ser feliz por ela. Não tenho que estar a me lamentar. Ok? Isso uhum. é uma coisa importante. Ok? E estás a dizer, é uma realidade muito. Porque nós não conseguimos ter ainda malta que seja profissional ou a receber em condições para viver só disto. Porque se tu fores profissional da modalidade, tu consegues conciliar com a parte da família. Problema, temos que ter outra profissão, temos que ter o handball e ainda temos que ter a família, e isso é claramente muito complicado e faz-se uma ginástica brutal e opá, todos os treinadores têm que Volta, passar por isto. lá está. Quando eu tive a opção desta vida, eu tive aqui para um ano para perceber. E isto é importante as pessoas ouvirem. Estamos aqui a falar, isto vai ser público.
Mas é importante perceber o que é que eu quero para a minha vida. Está tudo bem. Se eu quero ser um treinador e ao fim de semana também gostar de ir com, jantar com os amigos e ter isto tudo mais alguma coisa, dá perfeitamente. Dá perfeitamente. Agora, que se eu quero um treinador, ser coordenador e isto tudo, e gerir família, pá, temos que tirar em alguma coisa. E o que eu tiro é, pá, talvez, na parte de algumas saídas, ou umas, às vezes o mais sinto é ter um pouco mais de cultura extra handball. Mas pronto, é a vida que nós escolhemos. É importante. Estamos felizes. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, Gregório. Muito Walter, obrigado, obrigado então. por tudo, está Olha, bem? tá, e bom torneio. E Obrigado pronto. e convido as pessoas no YouTube do Handball Feirense vai estar alguns jogos em direto e vão ser espetaculares. Ok. Boa malta Convido. do futuro. Vamos lá ver os jogadores do futuro. Não é? Que vão dar, Obrigado. vão É dar exatamente. certeza. Obrigado. Obrigadão, então. Um abraço. Tchau, tchau. E então, gostaram? Foi uma boa conversa. Passou rápido. Foi um bocadinho longa, não foi? Eu só dei por isso. Só dei por isso, já estávamos a terminar a conversa. Mas é sempre bom quando estamos a falar de handball. Meus amigos, se ouvirem isto antes do Natal, Feliz Natal. Se ouvirem isto depois do Natal, espero que tenham tido um bom Natal. Mas acima de tudo, espero que tenham tido um bom ano. Um bom início de época, porque agora falta o resto da época, certo? Em janeiro continuamos. Vamos ter ali a paragem para o europeu, vamos ter uma série de jogos, vamos continuar todos envolvidos nisto, que é a nossa modalidade. Senhores e senhoras, meninos e meninas, voltamos a nos encontrar no próximo episódio de Handball Summit. Até lá, joguem muito!